Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã de sexta-feira, dia 29 de maio de 2009. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 15. Tema da nossa mensagem, Apocalipse 11, título, Estudo do Apocalipse, parte 22. Nesta manhã nós vamos terminar o capítulo 11 e justamente fechando com a sétima trombeta, Apocalipse 11, a partir do versículo 15, que diz assim: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre, até aqui por enquanto, em nome dele que vive e reina para todo sempre. Bem, nesta manhã nós estamos fechando o capítulo de número 11, que começou com o anúncio das duas testemunhas e fecha justamente com a sétima trombeta. A sétima trombeta é o toque do sétimo anjo que tinha a sétima trombeta, ou tem a sétima trombeta, ou terá a sétima trombeta, sempre trabalhando em vários níveis. Esse anjo toca a trombeta para dar início aos eventos finais, que vão ser precedidos justamente pelas coisas que já aconteceram nas trombetas, e vão acontecer agora os fatos finais, que diz respeito à igreja, que diz respeito ao mundo, que diz respeito ao império da besta, e que também diz respeito às taças que serão derramadas sobre a terra. Mas a grande verdade é, a sétima trombeta, ela vem para fechar. Você lembra que a trombeta, ela anuncia ou uma guerra, convoca, melhor dizendo, para uma guerra, ou anuncia a reunião para uma festividade. No meio do povo judaico, no meio do povo israelita, as trombetas tinham a finalidade de tocar também para reunir o povo para as solenidades, para as festas santas, as chamadas santas convocações, que eram as festas da Páscoa, Pentecostes, trombetas e por aí vai. Então, na verdade, quando você tem o toque do sétimo anjo, ele toca a trombeta para justamente mostrar o quê? O final daquele período. Ele está marcando o final de um período, que é um período em que Deus preparou todas as coisas para entrar no período que nós chamamos o período final, ou o período claramente descrito, que vai ser o período da igreja e o período do império da besta, para que venham a anunciar a volta de Jesus lá no capítulo de número 19. Então, na verdade, quando toca essa trombeta, está anunciando a reunião, justamente porque Jesus irá voltar. O toque da sétima trombeta mostra que os reinos da terra passarão para Cristo. Aqui você leu comigo, diz que e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes. Essas vozes são aquelas mesmas lá do capítulo 4, que você conferiu já há algum tempo atrás. Essas vozes simbolizam os seres, de uma forma geral, que estão reconhecendo a vitória de Cristo, porque eles diziam assim, vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso quer dizer, querido, que quando for tocada a sétima trombeta, haverá o anúncio justamente do início do reinado de Cristo na terra. E o reinado de Cristo na terra, que vai ser o milênio, vai acontecer depois da batalha do Armagedon. Esse milênio, esse reinado, essa dominação de Cristo na terra, será e terá a duração de 1000 anos. Após os 1000 anos, nós entraremos no período da eternidade, que é justamente o período do novo céu e da nova terra. Para fechar o raciocínio nessa introdução, você deve entender que a sétima trombeta estará marcando um período perfeito, mais um período perfeito que marca justamente aquele ponto da grande reunião, a grande convocação que será feita pelos que habitam nos céus e pelos que habitam na terra, porque na verdade Cristo
Cristo está nos céus e ele está recebendo nesse contexto todo o poder e toda a autoridade para descer e reinar na terra por 1000 anos. E quando Cristo voltar, nós teremos um reino de paz, nós teremos um mundo de paz, nós teremos realmente uma época em que tudo isso que você vê hoje na televisão, que você liga e você vê tanta coisa ruim, é rumores de guerra, é doença incurável, são pessoas se matando, filho matando pai, pai matando filho, mas aquiete o teu coração, nesta manhã aprenda isso, no momento em que a 7ª trombeta tocar, é sinal de que Cristo vai voltar, e quando Cristo voltar, todos os problemas serão aniquilados, todo o mal será tirado e Deus estará estabelecendo o seu reino eterno, porque na verdade começa no milênio, mas vai se estender por toda a eternidade, quando nós tivermos novos céus e nova terra. E com certeza, você aí que guarda a palavra de Deus no seu coração, você que é uma pessoa que ama a Deus, você estará junto nessa parcela da igreja, para voltar e reinar com Cristo no milênio, e ser abençoado, e ser galardoado, e receber tudo aquilo que você merece, pelo que você desenvolveu na sua vida cristã. Tema Apocalipse 11, título Estudo do Apocalipse, parte 22. Nesta manhã abençoada, com certeza, Deus, ele vai te abençoar mais ainda quando você ouve a palavra de Deus, que é a palavra da fé. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, nesta manhã, versículo 16. Os 24 anciãos, olha eles aí de novo. Eles aparecem, né? Eles vão e voltam, Já apareceram várias vezes. Os 24 anciãos, para quem está fora do estudo, de repente não alcançou, significa ou simboliza as duas partes do povo de Deus. Israel mais a igreja. Por isso que são 24. 12 da antiga, as 12 tribos, mais os 12 apóstolos, que são a formação da igreja. Então 12 dá 24, e 24 simboliza a totalidade do povo de Deus nas duas alianças. Mas vamos lá. Ali aparecem os 24 anciãos, e olha o procedimento deles no versículo 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. A mesma visão do capítulo 4 e 5, lá da preparação, lembra? Ali você tem no capítulo 4 e no capítulo 5, as duas visões. No capítulo 4, a adoração ao Deus sobre o trono, ao Senhor sobre o trono, Todo-Poderoso. E no capítulo 5, a mesma adoração ao Cordeiro. Lembra? No capítulo 5, isso para mostrar que Deus e o Cordeiro são o mesmo. Quando um aparece, o outro não aparece. Quando aparece o Deus Todo-Poderoso no trono, o Cordeiro não aparece. Quando aparece o Cordeiro, não aparece o outro. Por quê? Não podem aparecer dois, porque na verdade os dois são o mesmo. A Trindade é uma só pessoa subsistente em três, né? Então, na verdade, nós temos aqui a adoração do céu, a adoração da eternidade, porque eles sabem que quando Jesus descer para a terra, quando ele descer aqui na terra, o mundo terá paz. O mundo terá justamente o milênio, e o milênio será um tempo de paz. Aqui quando diz que os 24 anciãos, eles estavam assentados, eles se prostraram, com o rosto justamente no chão, adorando, mostrando que, justamente que o Cordeiro, ele é digno de adoração da mesma forma que Deus. Por isso que quando você pega o versículo 15 e o versículo 16, no 15 aparece Cristo. No 16 aparece Deus. Por quê? Os dois são a mesma pessoa. Isso simboliza que Cristo, que é Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor, ele é digno de graças, ações de graças, de louvores, de adoração. E essa adoração é uma adoração mista, você viu? Essa adoração mista, misturando vários seres e várias parcelas, simboliza a nossa adoração, simboliza a sua reverência, querido, nessa manhã. Será que você acordou? Será que você já fez o que fez? Sei lá o que tu está fazendo agora, mas será que você já agradeceu a Deus pela sua vida? Será que você já agradeceu a Deus pelo que você tem? Porque a maioria já reclama, já levanta reclamando, e não gosta disso, não gosta daquilo,
aquilo e questiona Deus, e por que isso e por que aquilo, e o pior é quando questiona as coisas e atitudes de Deus. Calma, Deus ele tem controle sobre todas as coisas. No momento em que você entrega a sua vida a Cristo verdadeiramente, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se nesta manhã você já entregou a sua vida a Cristo, verdadeiramente você ama Cristo, você naturalmente servirá a Cristo, isso simboliza que você é nascido de novo, você é um crente cristão salvo, nascido de novo, porque aquele que é nascido de novo, ele tem prazer em servir a Deus. Aquele que é nascido de novo não precisa ficar implorando para ele fazer nada não, ele faz naturalmente, porque ele tem a divina semente dentro dele. E nesta manhã, os 24 anciãos que estarão adorando e estão adorando, porque o tempo é presente, é passado e é futuro, na verdade esses anciãos simbolizam o nosso louvor e a nossa adoração. Portanto, abra a sua boca nessa manhã e dê glórias a Deus e saiba que ele vive e reina para todo sempre, e nós devemos adorá-lo. No momento em que nós adoramos a Deus, os nossos problemas eles vão sumir. Muita gente não entende isso, correndo para lá e para cá, batendo cabeça, porque não entenderam que o fundamento da vida cristã é a adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também tem um problema sério nisso aí. A pessoa da adoração é Jesus Cristo, não é Elohim, não é o Shaddai, não é Adonai, não é Jeová, não. A pessoa da adoração para a igreja é Jesus Cristo, o único digno de toda adoração e de todo louvor. Apocalipse 11 é o tema. Título: Estudo do Apocalipse, parte 22. Em segundo lugar, versículo 17. Todo poder dado a Cristo. Olha, todo o poder dado a Cristo. Por quê? Porque ele vai reinar na terra, querido. Ele vai reinar na terra, mas ele é o próprio Deus. Então ele vai ter todo o poder e toda a autoridade. Por isso que eu falo, hora que aparece o Cordeiro, hora aparece Deus no trono. Por quê? Quer dizer que Deus é Cristo na terra para reinar. Aqui diz assim no 17, leia comigo. Dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir. Te tomaste o teu grande poder e reinaste. Está dando para entender? Aqui diz que eles davam graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha a visão, hein? Todo-Poderoso é o El Shaddai do Antigo Testamento. Então ele está puxando isso de cima, que é a eternidade, para baixo, que é a terra. Então, na verdade, nos céus, você tem uma adoração um pouco diferente, porque nos céus aparece o Senhor, o Deus, né, o Todo-Poderoso. Essas características vêm para Cristo na terra. Por isso que fala, graças te damos, Senhor Deus. Veja, aqui tem 3 características. Senhor, que é Yahvé, lembra? Deus, que é El, e Todo-Poderoso, que é El Shaddai. Então você tem 3 características para mostrar que ele era, que é e que há de vir. Como é que ele vai vir? Ele vai vir manifestado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tomaste o teu grande poder e reinaste. Por que tomaste? Porque na terra, desde que é terra, o homem sempre tem dominado. Através do domínio do homem, Satanás tem usado os homens. Os líderes que na verdade foram usados através dos séculos e são usados até hoje, você verifica aí na televisão, só você ligar a televisão hoje você vai ver. Você vai ver a confusão que está dando aí por causa de países e líderes que na verdade não têm esse sentimento, esse lado positivo. Todos esses líderes que foram e são usados pela forma maligna, eles têm por trás deles justamente Satanás, como foi na época de Faraó, como foi na época de Hitler, como foi na época de tantos outros. O último foi o Saddam Hussein, por aí vai. Se você tem olho de águia, você entende as coisas perfeitamente claras. Então, na verdade, aqui diz que ele tomaste o teu poder. Por que ele tomou o poder? Porque o poder é de Deus. Todo o poder é de Deus. Só que Deus tem permitido, através dos séculos, que o homem busque e adore aquilo que lhe apraz. Ou seja, o homem, eu e você, nós escolhemos o que adoramos. Por isso que você sendo crente não significa 100% de adoração. Não adianta ser crente. Não basta ser crente, tem que ser diferente. Ser crente é fácil. Agora o diferente é você amar a Deus sobre todas as coisas, priorizar a Deus na sua vida, porque Deus ele permite o homem fazer e desenvolver a sua caminhada. Não estou falando de natureza. A minha natureza é divina desde antes da fundação do mundo. Não estou falando disso. Estou falando das opções e das escolhas.
Nós estamos falando da parábola dos 2 filhos. Aquele que diz que faz, não faz, que diz que não faz e faz, ou o filho pródigo que está junto e fica longe e sofre e volta. Não, porque isso vai implicar na hora do arrebatamento da igreja, querido. Se você é um crente fiel, pode ter certeza que você vai subir no arrebatamento. Mas se você é uma pessoa que troca Jesus por qualquer coisa, não pense que você sobe não, que tu não vai subir não. Então, na verdade, aqui mostra que esse Deus dos céus, ele vai estar na terra e vai tomar o seu grande poder, que é aquele desde a fundação do mundo. E esse poder será dado a Cristo, e Cristo será Deus na terra, reinando no milênio. Deus estará ativo na terra, e a terra terá o reino de Deus durante 1000 anos para que ela possa descansar. A terra vem sofrendo desde que Adão pecou no jardim. A terra vem sendo destruída. A terra tem justamente poluição, camada de ozônio furada, desmatamento, queimadas, doenças, pragas, moléstia, tudo isso de ruim. Mas graças a Deus, que um dia haverá nessa terra uma renovação, haverá uma mudança e haverá tudo isso, porque Cristo reinará na terra para retirar todo o mal que Satanás colocou. E se nesta manhã você olha também na sua vida, na tua casa e diz: existem vários males ao meu redor, mas esse Cristo que virá à terra, é Ele quem te cura nessa manhã, é Ele quem te sara nesta manhã. Coloque a sua fé em prática e diga: na minha casa e na minha vida, Cristo começa a reinar, Cristo está reinando, e se Cristo está reinando, todo o mal tem que sair, porque Jesus, Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas cuidado, atualmente o poder de Cristo é através de você, que é uma pessoa que tem o novo nascimento, mas no futuro Ele vai dominar na terra por inteiro. Querendo ou não, vão ter que aceitar o reinado de Cristo. Tema Apocalipse 11, título Estudo do Apocalipse, parte 22. Terceiro ponto, versículo 18. A destruição dos que destroem a terra. Está vendo aqui? Quem destrói a terra vai ser destruído. Porque o homem destrói a terra, sabe por quê? Porque o Satanás está atrás dele. E o homem permite, então acontece tudo isso. Olha no versículo 18. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão, olha só, aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Veja bem, aqui diz que nesse momento tudo será passado para o Cordeiro. E o Cordeiro vai ser administrador da terra. O Cordeiro, ele vai vir para destruir os que destroem a terra. Quem destrói a terra? Satanás e seus seguidores. Qualquer um é seguidor de Satanás quando ele se presta ao serviço dele. O pior é quando filhos de Deus se prestam a destruir para Satanás. Quando dividem a igreja, quando fala mal do irmão, quando inventa calúnia, e aí a pessoa está servindo a ele, ajudando a destruir. Mas todos aqueles que passaram na terra salvos receberão justamente a sua recompensa. Galardão significa recompensa, e essa recompensa será dada para que venha justamente o reino milenial, que a gente vai falar bem mais na frente. No reino milenial, Cristo reinará na terra e nós com ele, a igreja fiel estará com ele, e na verdade receberemos galardões para justamente administrarmos esse novo reino que será implantado na terra. Por isso, quando você pega isso aqui diz que ele vai dar prêmios e recompensas para os profetas, para os santos, e entramos eu e você nessa história, os que temem o teu nome, pequenos e grandes, todos serão recompensados, mas em contrapartida, os que destruíram a terra, todos serão julgados. Todos terão um julgamento, porque Deus, ele é um Deus justo. Deus, ele recompensa o que faz o certo, mas ele pune o que faz o errado também. E você fala: poxa vida, mas tem tanta gente fazendo tanta coisa errada, mas Deus vai dar opção. Por isso que durante a grande tribulação, a pregação existe, durante o milênio a pregação existe, até a consumação dos séculos, até o juízo do grande trono branco, haverá a condição, porque Deus não é injusto, querido. Deus dá chance para o homem.
homem entender e ver e saber o que está fazendo. E é isso que nós compreendemos nessa manhã. Quando ele voltará para destruir os que destroem a terra. E o primeiro destruidor da terra é Satanás. O grande destruidor da terra é Satanás e seus adoradores. E se nesta manhã você talvez também ajude a destruir a terra, você fala, como, meu irmão? Olha só, rapidamente que o tempo é curto. Quando você que é crente, olha só o que eu vou falar, quando você abre a tua janela do ônibus, joga lata, lixo, porcaria na rua, você está ajudando Satanás a destruir a terra, querido. Infelizmente, tem um monte de crente que é porcalhão, joga sujeira na rua, tem lixeira, não joga, come picolé, joga o palito na rua. Isso é um espírito de sujeira que infelizmente eu fico olhando, graças a Deus lá na igreja eu falo, quem faz isso aí é porcalhão. Que eu mantenho lá com vara de ferro, o negócio é estreito comigo, quem está de perto sabe. Porque não adianta você ser crente e você destruir a terra, não adianta você jogar o sofá no rio, porque quando encher vai inundar a tua casa e tu vai culpar quem? O diabo? Não é o diabo não, é crente que joga geladeira, lixo na rua, porcalhada, e na verdade depois ele vai botar a culpa em quem? No diabo? Não, querido, Deus, ele destrói os que destroem a terra. Se você fazia isso, pare de fazer. Se você não fazia, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas se você fazia isso, pare de fazer. Se você tem lixo na mão, guarda o lixo e joga em casa. Mas não enfia lixo na rua, nem na frente da tua igreja, nem dentro da própria igreja às vezes. Não. Você, na verdade, não é destruidor da terra. Você, na verdade, é salvo para fazer a diferença. É salvo para ser luz do mundo e sal da terra. E quando Cristo voltar, você será galardoado. Ele te dará poder sobre as nações e você verá aí sim os destruidores da terra sendo destruídos. Às vezes a pessoa fala, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque na verdade a pessoa se deixa levar por aquilo. Portanto, nessa manhã, cuidado para você não ser também um coparticipante de Satanás na destruição da terra, furando as camadas de ozônio, queimando e fazendo queimada, acabando com tudo. Não, querido, você nasceu e está na presença de Deus para servi-lo de verdade amando, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus, esse é o que me ama. Se você ama Jesus, faça tudo isso nessa manhã, porque aqui no versículo 19, para fechar, viu-se a arca. Sabe o que significa a arca, querido? A arca é a aliança de Deus com o homem. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Sabe o que significa isso aqui? Para fechar, sabe o que significa isso aqui? Abriu-se o céu e a arca do concerto de Deus está no céu. Olha, a arca da terra o homem destruiu, sabia disso? A arca de Deus aqui na terra, o homem, por não valorizar, a arca Deus se deixou perder. Mas a arca verdadeira do templo celestial, que é a verdadeira arca, essa jamais se perde. Sabe por quê? Porque essa arca simboliza que sempre haverá pessoas, existirão pessoas na terra que são dignas dessa aliança. Como eu e você, nós devemos ser dignos dessa aliança. Esse concerto eterno, porque seu concerto foi visto através da arca, mas aqui na terra não se perdeu a arca, porque o homem não valorizou, porque Israel não valorizou. Quando Deus vê que o homem e a mulher não valoriza, ele deixa as coisas se perder. Cuidado nessa manhã, não deixe se perder as suas coisas, as coisas que Deus colocou na tua mão, porque quando há relâmpagos, vozes e trovões, simboliza o grande poder de Deus, porque Deus mostra que através da sua arca a aliança permanece, e nesta manhã a tua aliança permanece, porque a arca simboliza que Deus vai fechar tudo o que ele prometeu, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Lembre-se, no Monte Sinai, tudo isso aconteceu no início da aliança e vai acontecer até o fim, quando Deus fechar todas as coisas, porque assim diz a palavra, assim nós cremos e assim será, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.